Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha, pessoal, da FAME 2020-1, questão de física elaborada pela banca da Fundeb, tá? Então, olha só o que nós temos aqui. Um artigo intitulado Determinação dos coeficientes de atrito estático e cinético. Então, parece bobagem, mas esse negócio já está interessante. Determinação dos coeficientes de atrito estático e cinético, utilizando-se a aquisição automática de dados. Foi apresentado na Revista Brasileira de Ensino de Física. Nele, há um trecho que diz: um bloco e uma lâmina são colocados em movimento relativo e a força de atrito entre as superfícies de contato é medida por um sensor de força ligado ao sistema de aquisição de dados. Para esse experimento, foram testadas superfícies como madeira, acrílico, lixa, vidro, alumínio e borracha. O experimento iniciou com o objeto em repouso. Isso é importante pra caramba. O experimento iniciou com o objeto em repouso e uma das medições realizadas está apresentada no gráfico a seguir, que apresenta a força de atrito em função do tempo, tá? Representa a força de atrito em função do tempo. E aí ele colocou ali, a respeito do experimento, cujos dados foram representados anteriormente, é possível perceber que o objeto apresenta movimento após os 3,4 segundos, o bloco está em movimento retilíneo uniforme entre 1,3 e 2, iniciando o experimento para forças entre 0 e 8 newtons, o objeto continua em repouso, a força de atrito estático máxima para essas superfícies é de aproximadamente 7 newtons. Bom, então é isso que ele quer, ele botou umas coisas até bem diferentes entre A e B e tudo. Então vamos lá, olha só. Para a gente poder começar a entender, aqui nós temos um bloquinho que está em repouso. Está em repouso. Tá. Se a gente fizer uma força F pequena para a direita, está arriscado eu empurrar e o bloquinho não sair do lugar. É normal, eu encosto numa mesa, mas o fato de eu encostar não quer dizer que ela vai andar. Eu encosto e ela continua parada. Se ela continua parada, o que eu posso falar? Olha só, se ela continua em repouso, é porque a força resultante continua zero. Então, se eu estou fazendo uma força para a direita, o atrito está fazendo uma força para a esquerda, sem derrapar. A mesa não escorregou no chão. Encostei na mesa e ela está lá ainda sem escorregar. Então, nesse caso, é interessante você perceber o seguinte. Se continua em repouso, se aqui foi 1 newton, aqui foi 1 newton. Se aqui foi 2 newtons, aqui foi 2 newtons. Se aqui foi 3 newtons, ali foi 3 newtons. Porque se continua em repouso, a resultante tem que dar zero. Então, se aqui for 5 newtons, ali tem que ser 5 newtons. Porque 5 para a direita com 5 para a esquerda, se você somar, vai dar zero. Só que tem um detalhe, aí você vai aumentando a força, vai aumentando a força, vai aumentando a força. Tem uma hora que se você aumentar muito a força, o bloco escorrega. Beleza? Então, meninos, nós temos o que nós chamamos de força de atrito estática máxima. O que se entende por força de atrito estática máxima? É a maior força de atrito que, a partir dela, o corpo entra em movimento. Então, a força de atrito estática máxima não é necessariamente a força de atrito que está atuando no corpo. Então, se eu chego para você e falo que a força de atrito estática máxima é 20 newtons, não quer dizer que aqui seja 20. Quer dizer o seguinte, se passar de 20, ele entra em movimento, tá? Então, observa uma coisa. Essa força de atrito aqui é a maior força que tem. Essa força de atrito aqui
seria a força de atrito estática, dá 9 newtons. 9 newtons. E aí depois você vê que a força diminui, ela mantém um valor médio aqui mais baixo do que esse. Por quê, professor? Na verdade, o FAT estático máximo, ele sempre é maior do que o FAT dinâmico, do que o FAT cinético. E de fato, quando a gente empurra um objeto, que a gente vai arrastar esse objeto, você já percebeu que é mais difícil colocar o objeto em movimento do que mantê-lo em movimento. Depois que ele começa a deslizar, parece que dá uma aliviada. Parece não, dá uma aliviada. Na verdade, a força de atrito estático máxima, ela é maior do que a força dinâmica, tá? Então, observe o gráfico. Quando a força era zero, e lembra que ele falou que começou em repouso, lembra? Que ele falou que começou em repouso. Então, força zero, o bloco estava parado. Aí ele foi aumentando a força. 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons, 6 newtons, 7, 8, 9 newtons. Quando chegou em 9, passou do atrito estático máximo. Aí ela entra e começa a escorregar. Naquilo que entra em movimento, a força de atrito diminui e vai depois estabilizando aqui num valor médio. Essa força de atrito esfregando, de atrito cinético. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando está em movimento, mas para entrar em movimento, tem que ter passado do atrito estático máximo, porque ele falou na questão que começou em repouso. Então, só vai entrar em movimento quando passar do estático máximo. Quanto tempo marcava aqui no estático máximo? 2 segundos. Então, repara que para ter movimento, a força que eu vou fazer tem que ser maior que o FAT máximo. Isso só aconteceu depois dos 2 segundos. Depois da força maior de 9 newtons. E a alternativa que tem algo parecido com isso, ó, vai entrar em movimento quando a força for maior que 9 e vai entrar em movimento quando T for maior que 2. Tá? Então, olha o que está aqui escrito na letra C. Iniciando o experimento, para forças entre 0 e 8 newtons, o objeto continua em repouso. De fato, para forças entre 0 e 8 newtons, no início do experimento, fica em repouso. Só depois que passa dos 9 é que entra em movimento. E aí, por isso, ficou letra C, o gabarito correto. Beleza, minha gente? Valeu e até a próxima questão.